Gostaria de saudar a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos a iniciar o nosso programa Nisto Queremos, as grandes verdades da Bíblia. Eu sou o José Manuel Ribeiro. Nós estamos quase a terminar esta série de estudos, as 28 crenças, e posso-vos dizer que tem sido um privilégio muito grande estar aqui a partilhar essas crenças convosco. Não só eu, como também todo o resto da equipa. O tema que hoje vamos estudar é realmente extraordinário e vai falar nada mais, nada menos do que a segunda vinda de Cristo. Ele é o maior evento que toda a humanidade e a história da humanidade irá presenciar. Como será a segunda vinda de Cristo? O que acontecerá com o nosso mundo? O que vai acontecer com as pessoas que estão vivendo no mundo ou mesmo aquelas que já faleceram? Este será um tema, sem dúvida nenhuma, muito, mas muito interessante. Vai ter muitas passagens bíblicas. Vamos estar com bastante atenção. Bom, a primeira garantia que nós temos da volta de Jesus é nada mais, nada menos do que a própria promessa que ele mesmo fez, e posso-vos dizer, não só esta, mas foram muitas as promessas que o Senhor fez de que voltaria. Mas esta talvez seja aquela mais circunstancial, aquela que nos chama mais a atenção e que é mais subejamente conhecida. Vamos encontrá-la no Evangelho de São João, no capítulo 14, e dos versículos 1 ao versículo 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou para vos preparar um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas como esta promessa que Jesus Cristo fez, temos outras mais, como eu disse, vamos ler mais uma referência e que se encontra no livro aos Hebreus, capítulo 9 e o versículo 28. Assim também Cristo foi oferecido uma vez para levar os pecados de muitos, e aos que o esperam aparecerá segunda vez, sem pecado, para a salvação. Vejamos agora algumas informações, logicamente retiradas da Sagrada Escritura da Bíblia, como Jesus virá. E reparem que a palavra de Deus nos dá essas informações, e uma delas é que diz que a vinda de Cristo será de uma forma literal e pessoal. Vamos ver. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o trespassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Reparem, este versículo diz-nos que todo o olho o verá. Não serão só alguns. Não tem aquela ideia de aquela coisa espiritual que será apenas vista por algumas pessoas, um arrebatamento secreto só para algumas pessoas. Não, amigos. Será de uma forma visível, todo o olho o verá. Também nos diz a palavra de Deus que será de uma forma audível, o que quer dizer que não será de uma forma secreta. Vamos ver 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Reparem o que lá diz. De que forma o Senhor irá descer? Será de uma forma estrondosa, ruidosa mesmo. Todos terão oportunidade de o ouvir. E também nos diz que será também de uma forma gloriosa. São Mateus, capítulo 16, versículo 27.
Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. O Filho de Deus virá na glória do seu Pai. Reparem que todas estas passagens refutam completamente, se alguma vez já ouvimos essa ideia, de que Jesus voltará de uma forma secreta, sem que ninguém o possa ver. Não, todo o olho o verá. Uma questão que gostaria de colocar: o que vai acontecer com as pessoas? Vamos ler alguns textos bíblicos. Este nosso estudo, iremos ler várias passagens bíblicas. São Mateus, capítulo 24, versículo 30, que nos diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Isto são palavras do próprio Jesus, e que encontramos também ainda no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24 e agora no versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora uma outra questão, amigos. Qual será a reação das pessoas quando virem Jesus regressar? Nós teremos não só aqueles que estão vivos, aqueles que estão mortos, mas neste caso, logicamente, em primeiro lugar, iremos falar sobre aqueles que estão vivos. Lógico, a reação que iremos testemunhar será desses. Apocalipse, capítulo 6, versículos 15 e 17, veremos o que lá diz. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo o escravo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Todos aqueles que não ouviram o chamado de Cristo, será esta, prezados amigos, a reação que irão ter quando virem a volta de Jesus. Mas também teremos, logicamente, aqueles que, embora já tenham falecido, não estejam nesta terra. Qual será a forma como eles irão receber a volta de Cristo? 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e versículo 16, diz-nos lá o seguinte: porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que estavam no pó da terra, aqueles que estão no pó da terra, quando Cristo regressar, e que morreram nas promessas e confiando na promessa de Cristo, serão aqueles que ressuscitarão imediatamente para verem a glória do Senhor. Temos também que pensar naqueles que estão nesta terra, os que não estavam mortos, mas que estão firmes nas promessas de Deus. E vamos encontrar no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 e 53, o que é que vai acontecer com esses que, estando vivos aqui, vão presenciar a volta de Cristo. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós, aqueles que estamos vivos, seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível, como acontece com cada um de nós, se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Como é bom saber, amigos, que quando Jesus voltar, aqueles que morreram
na esperança da volta de Jesus, irão ressuscitar. Aquela pessoa que morreu no seu leito de dor, talvez com alguma grande enfermidade, mas ela vai ressuscitar em glória. Essa enfermidade desapareceu completamente. Aquela pessoa que, com alguma dificuldade, talvez física, vai aparecer com um corpo completamente glorioso, com um corpo completamente perfeito, com um corpo completo. Que maravilha será, prezados amigos. Mas vamos continuar. O que vai acontecer com os Salmos? Vamos falar sobre a transladação dos Salmos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Aqueles que estavam mortos e que ressuscitaram. Nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Vamos fazer um pequeno resumo. A volta de Jesus será isto. Ele vai descer dos céus. Todos os ímpios, aqueles que não confiaram em Deus, aqueles que não acreditaram nas suas promessas, aqueles que não guardaram essas promessas, irão perecer. Mas os salvos serão levados para o céu. Os que morreram ressuscitarão completamente transformados. E os que estiverem vivos, também eles serão transformados. E então, amigos, ouçam bem, viveremos para sempre com o Senhor. Reparem que Jesus não marcou o dia nem a hora da sua vinda. Mas o que é certo, nós encontramos na palavra de Deus que ele indicou alguns sinais, indicadores da proximidade da sua vinda. Vamos ver alguns desses sinais. São Mateus 24, versículo 3. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos estavam preocupados. Queriam saber quais seriam os sinais. E Jesus vai-lhes transmitir alguns desses sinais. E é isso que nós, precisamente, iremos ver então alguns sinais da volta de Jesus. E vamos começá-los precisamente por aquilo que é o mundo natural, da nossa natureza. Vamos ler São Lucas, capítulo 21, versículos 28 ao versículo 31. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Propôs-lhe então uma parábola. Olhai para a figueira, para todas as árvores. Quando começam a brotar, sabeis, por vós mesmos, ao vê-las, que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Que sinais serão esses? Nós temos aqui algumas passagens bíblicas que nos relatam alguns dos sinais que a palavra de Deus nos diz que acontecerão pouco antes da volta de Cristo. Nós iremos começar precisamente por São Lucas, capítulo 21 e o versículo 25, que nos diz o seguinte: e haverá sinais no sol, haverá sinais na lua, haverá sinais nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e pelo bramido das ondas. Reparem, sinais no sol, na lua e nas estrelas. Ainda um outro texto. São Marcos, capítulo 13, versículo 24 ao 26. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol, já vamos ver qual é essa tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes que estão nos céus serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e grande glória. Um dos discípulos de Jesus e que escreveu nada mais, nada menos do que o livro de Apocalipse, e não só, como 1ª, 2ª, 3ª João e também o livro de São João, precisamente o apóstolo João,
diz-nos que viu um grande terremoto. E nós encontramos isso no livro do Apocalipse, no capítulo 6 e no versículo 12, que nos diz o seguinte: E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. Dados amigos, conseguem, depois de lermos estas passagens bíblicas, conseguem montar o quebra-cabeças? Reparem, os textos em harmonia dizem-nos que haverá escurecimento do sol, a lua se transformará em sangue, as estrelas do céu cairão, haverá um grande terremoto. Todos estes sinais deveriam coincidir com a fase final dos 1260 anos de perseguição, como estudamos já no estudo número 13, aqui há alguns tempos atrás. Mas então, ao falarmos sobre estes itens das quedas das estrelas, da lua como sangue, do escurecimento do sol, do grande terremoto, quando é que isso aconteceu? Vamos então ver. Qual foi este grande terremoto? Eu estou-me a referir precisamente, amigos, que o maior terremoto conhecido na história da humanidade aconteceu no dia 1 de novembro de 1755 e é conhecido como o Grande Terremoto de Lisboa. Eu sei que temos algumas imagens e queremos aqui apresentar, logicamente são desenhos da época, mas reparem que este grande terremoto, 1755, está praticamente no final dos 1260 anos proféticos que temos estudado e ele foi visto como um cumprimento direto das previsões bíblicas para a volta de Cristo. Os efeitos observados por este grande terremoto foram observados na Europa, na Ásia, na África e até na América. Reparem que cobriu mais de 10 milhões de quilómetros quadrados. O seu epicentro, e para nós somos portugueses, amigos, foi precisamente aqui em Portugal, na cidade de Lisboa. Diz-nos a história que, em poucos minutos, arrasou completamente a cidade de Lisboa. Foram milhares de edifícios públicos, de moradias, arrasou completamente tudo. Seguido também de um grande tsunami, o que provocou milhares e milhares de mortes. Diz-nos que os seus efeitos físicos foram realmente imensos. Teve um impacto muito grande sobre o pensamento da época e que muitos reconheceram neste acontecimento um sinal do fim e passaram a dar uma consideração muito mais séria ao julgamento de Deus e aos últimos dias. O estudo das profecias bíblicas teve, logicamente, um novo incremento nas próprias pessoas. Bom, e agora falemos do segundo evento que nós há momentos falámos, que é o escurecimento do sol, precisamente no dia 19 de maio de 1780. Reparem que continuamos a falar, estamos a falar em 1780, mesmo a mesma época do final, da fase final dos 1260 anos. Há um testemunho, pesados amigos, do Dr. Samuel William, que eu não tenho a possibilidade de o ter ali, embora nós possa aparecer aqui no quadro algum relato do que aconteceu na altura, mas o Dr. Samuel William, que é professor da Universidade de Cambridge, ele escreveu o seguinte, eu vou passar a ler. O povo não podia ler caracteres comuns impressos, ver a hora nos relógios ou fazer serviços domésticos, sobre a luz das velas. Em algumas partes, nem mesmo se poderia ler ao ar livre. O escurecimento começou às 10 horas da manhã e continuou até à meia-noite, completamente escuro. Multidões acreditavam que ia chegar o fim do mundo. Homens, no campo, caíam de joelhos e colocavam-se em oração.
Muitos correram à casa dos vizinhos para confessarem e pedirem perdão. A tal ponto foi a população impressionada por esse acontecimento que na Assembleia seguinte, nas cidades, votaram guardar o próximo dia 19 de maio como um dia de jejum e oração. E diz-nos a história ainda que cerca das 9 horas da noite ergueu-se a lua, mas a escuridão persistiu até à meia-noite, quando se tornou visível, a sua aparência era como a aparência de sangue, precisamente na mesma noite do escurecimento do sol. Cumprimento exato da profecia. Vimos então aqui já o escurecimento do sol, a lua, portanto, transformada em sangue, que vemos também a imagem que nos vai aparecer no ecrã. E vamos falar agora sobre um quarto ponto que nos fala aqui os nossos textos, que era a queda das estrelas. Prezados amigos, há um texto que nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 24 e 25, que diz-nos: mas naqueles dias que antecedem a volta de Cristo a esta terra, depois daquela tribulação, cá está a tal tribulação dos 1260 anos, e que vai terminar, já vamos falar também um bocadinho sobre isso, muito em breve, 1798, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Reparem que este fenómeno da queda das estrelas, e que nós também vamos ter aqui algumas imagens para vermos aquilo que aconteceu, ele aconteceu essencialmente na América do Norte, até ao Golfo México, a zona da América, todas as pessoas praticamente puderam presenciar. Na noite do dia 12 para o dia 13 de novembro de 1833, diz-nos que cerca de 35 mil estrelas caíram por hora. E este espetáculo durou cerca de 3 horas. Foi até registado pelos próprios índios nos seus artefactos que mais tarde vieram a ser descobertos. Eles nos seus artefactos tinham lá precisamente os desenhos deste fenómeno que foi a queda das estrelas. Todas estas profecias se cumprem na fase de encerramento dos 1260 anos, período de perseguição da Igreja. Estes, amigos, foram sinais do mundo físico. Vejamos agora alguns sinais da volta de Jesus, mas no mundo religioso. Em primeiro lugar, iria existir um despertamento para a pregação sobre a volta de Jesus. Tudo isto aqui, prezados amigos, é visto como um sinal evidente da aproximação da volta de Cristo. O livro do Apocalipse revela o surgimento de um grande movimento religioso de extensão mundial, ocorrendo pouco tempo antes do segundo advento de Cristo a esta terra. Na visão dada ao apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse, um anjo que anuncia a volta de Jesus é que simboliza esse movimento mundial que prega a volta de Jesus. Nós vamos ler no livro de Apocalipse, no capítulo 14, versículos 6 e versículo 7, que nos diz o seguinte: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorei aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Prezados amigos, este anjo aqui está a simbolizar esse movimento de pregação
ao anunciar a hora da chegada do juízo. E como se vê, este é um movimento mundial, pregando a todos aqueles que se assentam sobre a terra. E a própria mensagem deste primeiro anjo indica quando é que esta mensagem deveria ser pregada. O Evangelho eterno, amigos, na realidade tem sido pregado ao longo dos séculos, ao longo da história do cristianismo, mas esta mensagem, enfatizando o aspecto do juízo dentro do Evangelho, somente poderia ser pregado no tempo do fim. E agora reparem, meus amigos, existe realmente um movimento que surgiu bem no final dos 2300 anos de Daniel 8,14, que começou a pregar enfaticamente o segundo advento de Cristo para todo o mundo. E esse movimento, sem sombra nenhuma, sem dúvidas nenhumas, é o movimento da Igreja Adventista do sétimo dia. A natureza mundial desse movimento é um dos mais claros sinais de que a volta de Cristo se aproxima rapidamente. Veja, assim como João Batista preparou o caminho para o primeiro advento de Jesus Cristo, assim também o movimento adventista está a preparar o caminho para o segundo advento de Cristo. A mensagem central pregada por este movimento, ela se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 14, versículos 6 a 12. Eu convido a que todos vocês em casa, com atenção, leiam estes versículos e vejam o que é que diz a profecia. Muito bem. Estamos a falar sobre os sinais da volta de Jesus. Já vimos os sinais do mundo físico. Começamos a falar agora sobre os sinais no mundo religioso. Falámos sobre o despertamento e vamos falar agora sobre a pregação a todo o mundo. E vamos ler, uma vez mais, a palavra de Deus é que nos dá essas indicações. São Mateus, capítulo 24 e o versículo 14, o que é que nos diz lá? E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Reparem o que lá diz. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Nós todos podemos testemunhar hoje um grande avanço na pregação em lugares do mundo onde há bem pouco tempo atrás talvez fosse impenetrável entrar lá alguma igreja cristã para poder, portanto, levar o evangelho. Mas reparem que os recursos tecnológicos, a TV, a rádio, a internet, têm possibilitado um grande, estrondoso avanço mesmo para o evangelho. E além de qualquer recurso humano ou tecnológico, reparem bem, amigos, Deus poderá a qualquer momento derrubar toda e qualquer barreira que hoje impeça o avanço do evangelho de salvação em Cristo Jesus. Este é um sinal quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Um outro sinal do mundo religioso, embora pareça para nós um paradoxo, como precisamente aquilo que vamos de ver e ouvir, é na verdade o ponto número 3, um declínio religioso, que vai ser testemunhado quando Jesus estiver mesmo prestes a voltar. Vamos ler o que nos diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos,
mais amigos dos eleitos do que os amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. Bom, esta é uma descrição, prezados amigos, exata do mundo em que nós hoje estamos a viver. E isto aqui é apresentado como sendo o sinal da volta de Jesus. Veja o que é que lá diz o apóstolo. Nos últimos dias. E é isso que está acontecendo no nosso mundo. Outro sinal importante da volta de Jesus, no capítulo religioso, é o ressurgimento do papado. Ao longo desta série de estudos, nós já analisamos várias profecias que apontavam para o período de supremacia papal. Especialmente, se tiverem algumas dúvidas, tenham a oportunidade de rever aquilo que foi o estudo número 12, em que falamos muito sobre isso. O período de supremacia papal, historicamente, foi de 538, a partir do momento do decreto de Justiniano, até, como há momentos falámos nessa data, 1798, quando, na Revolução Francesa, o Papa foi preso pelo general Berthier, portanto, que era um dos generais de Napoleão Bonaparte. Esse período é identificado na profecia como os 1260 anos de supremacia papal, de perseguição da verdadeira Igreja de Deus. E a profecia se refere à queda do papado em 1798 como sendo uma ferida mortal. Mas reparem que a mesma profecia prediz o ressurgimento do papado e, consequentemente, a sua crescente influência no mundo pouco antes da volta de Jesus. Vejam o que diz a profecia. Apocalipse, capítulo 13 e o versículo 3. Vamos ler o que é que lá diz. Também vi uma das suas cabeças como fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Mais um sinal do mundo religioso, ainda antes da volta de Jesus. Declínio da liberdade religiosa. Pode parecer um pouco estranho, não é, amigos? Falar disso num mundo em que se fala tanto de liberdade, onde a liberdade é apregoada, é defendida através de leis. E reparem que aquilo que eu hoje vou falar ainda não pode ser totalmente observado no contexto atual. Mas é o que vai acontecer em breve. É o que vai acontecer em breve. Vocês até podem duvidar daquilo que eu vou falar hoje, amigos. Mas gravem bem esta afirmação. Para que quando as coisas começarem a acontecer, você se lembre e possa estar preparado. Tudo isto que nós apresentamos, e que neste caso eu estou a apresentar e falo, é baseado no estudo das profecias bíblicas. O reavivamento do papado, que está em andamento, nós podemos recuar um pouco e chegar a 1929, com a assinatura do Tratado de Latrão, e precisamente quando o Estado do Vaticano recebeu nada mais, nada menos do que a sua independência. A partir daí, o papado está a ressurgir como uma potência, como uma força de influência dentro da própria sociedade. E o reavivamento do papado afetará dramaticamente o cristianismo, aqueles que seguem verdadeiramente a Cristo, nestes próximos dias. A liberdade religiosa obtida a grande custo, e foi mesmo a grande custo, amigos, ao longo da história, vai ser severamente comprometida. E, finalmente, será até abolida. Com o apoio de poderosos governantes civis,
o sistema papal tentará impor a sua forma de adoração a todas as pessoas. E a pressão para que a pessoa se adapte a essas imposições incluirá, por exemplo, a coerção económica. Veja o que é que nos diz em Apocalipse, no capítulo 13 e no versículo 17. Vamos ler o que lá diz. Para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tinha a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. E reparem que, com o tempo, aqueles que recusarem obedecer serão acusados de pecado e de morte. Vamos ainda voltar a ler, ainda no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 13 e agora no versículo 15, que nos diz o seguinte: foi-lhe concedido também dar fogo à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Sem dúvida, meus amigos, estes serão momentos difíceis, momentos bastante duros, enfrentados por todos aqueles que quiserem ser leais a Deus. Mas tem uma coisa muito boa que eu vos quero deixar. Durante esse tempo de provação final, Deus intervirá. Deus intervirá, amigos, em favor de todos aqueles que lhe forem fiéis. Veja a promessa maravilhosa que nós encontramos no livro de Daniel, no capítulo 12 e no versículo 1. O que é que lá diz? Naquele tempo se levantará Miguel, falando de Cristo Jesus, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existe nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Temos aqui uma garantia, amigos, de que Deus vai fazer uma intervenção a favor de todos aqueles que o adoram, de todo o seu povo. Estou chegando quase ao final da mensagem de hoje. Eu quero ler mais 2 textos bíblicos que nos falam da condição do mundo antes da volta de Jesus. E encontramos estes 2 textos, um deles em São Lucas, no capítulo 12, versículos 10 e versículo 11, que nos diz o seguinte: e a todo aquele que preferir uma palavra contra o Filho do Homem, isto lhe será perdoado, ou isso lhe será perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Quando, pois, vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não estejais solícitos de como ou que haveis de responder, nem que haveis de dizer. Veja as coisas acontecer em nossos dias, amigos. Cumprimento da profecia. Vamos ler ainda 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. São pessoas que desconsideram, amigos. Pensam que isto é um conto de fadas, quando na verdade temos tantas profecias que já se cumpriram com exatidão e tantos detalhes, e essas profecias nos dão plena segurança, plena certeza de que Jesus, em breve, vai voltar. Eu quero vos dizer, amigos, que perante Deus só existem 2 grupos de pessoas: os salvos e os perdidos. E a diferença entre um e outro é a seguinte: um grupo é composto por aqueles que aceitaram o convite da salvação oferecido por Deus. Aceitaram esse convite. O outro grupo, por aqueles que rejeitaram o convite da salvação. E na volta de Jesus, o contraste
entre estes dois grupos, amigos, será marcante, será completamente visível. Veja a reação de cada grupo. Em primeiro, os que querem entregar-se a Deus, os que querem saber de Deus. Apocalipse 6, versículos 15 ao versículo 17. O que é que lá diz? E os reis da terra, e os grandes, e os chefes, e militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque vindo é o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Aqui está, pesados amigos, uma cena de completo desespero. A experiência da grande maioria da humanidade. Pessoas que viveram a sua vida sem estarem ao lado de Deus. Mas veja agora a reação contrária, a reação daqueles que viveram ao lado de Deus, a reação dos salvos. São Mateus, capítulo 25, versículo 34, o nosso último texto de hoje. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo. As minhas últimas palavras da mensagem de hoje são estas, amigos. De que lado você vai querer estar naquele dia? Sabe uma coisa? Essa sua decisão não poderá ser tomada na hora exata da volta de Jesus. Porque quando Jesus terminar a sua obra no santuário celestial, cada caso, cada pessoa já está decidido. Por isso, meus amigos, a nossa decisão tem que ser agora, não naquele momento. A oportunidade que nós temos é nada mais, nada menos do que hoje, agora. Qual é a sua decisão diante de uma realidade tão importante, tão significativa e tão eterna? Eu espero que seja o estar ao lado de Jesus. Lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei, Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro, eu e você vamos lá. Joias somos nós, da pedra angular, fazer o mundo ver quem é Jesus.
você, vamos lá. Lá nas mansões celestiais. A grande verdade do estudo de hoje, amigos, é esta. 25ª crença fundamental. A segunda vinda é a bendita esperança da Igreja, o ponto mais alto do Evangelho. A vinda do Salvador será literal, pessoal, visível e mundial. Quando ele voltar, os justos mortos serão ressuscitados e, juntamente com os justos, vivos serão glorificados, levados para o céu, mas os ímpios morrerão. O cumprimento de praticamente todas as profecias bíblicas, juntamente com a condição atual do mundo, indicam que a vinda de Cristo é iminente. O tempo em que isso acontecerá não foi revelado. E nós somos, por isso, aconselhados, amigos, a estar sempre preparados. Esta é a verdade, amigos, e eu creio nela. O próximo tema. O que é que a Bíblia nos ensina sobre a morte e a ressurreição? Um tema extraordinário. Nós esperamos por si. Até lá.